Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao vídeo 1 do módulo 3 do curso de Sustentabilidade para Docentes e Instituições de Ensino Superior. Meu nome é Tamara Nani, eu sou coordenadora do Laboratório de Inovação Social da Facens, onde falo aqui, e a temática da aula que a gente vai trabalhar aqui hoje vai ser o papel das instituições de ensino superior para o desenvolvimento sustentável. Pessoal, queria começar já resgatando muito da justificativa do porquê essa convocação de educadores e educadoras para essa transição para a sustentabilidade. A gente vai se debruçar rapidinho aqui no relatório do Fórum Econômico Mundial, que avalia e mapeia os principais riscos da humanidade que vão enfrentar a curto, médio e longo prazo. Aqui, a gente está olhando para os principais riscos da humanidade em 10 anos. Então vamos pensar. Se a gente está falando que um aluno que está agora na sua instituição de ensino, está entrando agora, aqui 10 anos, mais ou menos, ele vai ter 5 anos de experiência no mercado profissional. E como vai estar o mundo lá? Então, segundo esse relatório, dos 10 principais riscos que a humanidade vai correr aqui 10 anos, 5 são de ordem ambiental, 3 em esferas tecnológicas e 2 da área social. Então, lá, em 2035, está sendo previsto uma intensificação dos eventos climáticos extremos. Vai ser aumentado também a perda da biodiversidade. Vai continuar acontecendo mudanças críticas no sistema da Terra. A gente vai ter uma intensificação da escassez dos recursos naturais. A gente vai ter um aumento na vivência que a gente já tem hoje, que é da desinformação e fake news. Isso afeta diretamente hoje a gente, e daqui a 10 anos esse processo é previsto como intensificado. A gente também vai conviver com resultados adversos de tecnologias de inteligência artificial. O nosso tecido social, que já anda muito desgastado, vai ser amplificado com o aumento da desigualdade socioeconômica, a polarização social. Ainda é previsto que aumente a quantidade de cyberespionagem e guerras, e também vamos conviver com poluição. Por que é importante a gente trazer esses assuntos, pessoal? Para a gente enxergar que aqui a 10 anos, nesse contexto, apenas conhecimento técnico não vai ser suficiente para nutrir os nossos estudantes para enfrentar essas múltiplas crises. A gente vai precisar desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades e competências para que os nossos alunos de hoje se tornem ótimos tomadores de decisão e futuros líderes que vão enfrentar essas crises. E quando a gente fala sobre esse cenário um pouco catastrófico do futuro, é importante a gente resgatar que a gente já sabe da iminência das crises socioambientais lá de 1972. Se a gente voltar no módulo 1, que a professora trouxe, a gente já conhecia, através desse livrinho aqui, né, Os Limites do Crescimento, produzido pelo pessoal da equipe de Roma. Desde 1972, a gente sabia que em algum momento, com o nosso atual modelo de desenvolvimento, o mundo ia colapsar. Então não é falta de conhecimento. A gente precisa o quê? Mobilizar para atravessar esse abismo entre o saber e o agir. E é essa nossa convocação para a mudança. A gente precisa juntos participar desse processo de atravessamento do saber para o agir. E quando a gente fala de mudanças complexas, ambiciosas, é quase que um senso comum a gente falar que isso vai partir da educação. Todo mundo traz educação como a grande salvadora que trará mudanças profundas para a sociedade. Resgatando um pouco Paulo Freire, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. O que eu queria pedir para vocês, nesse ponto, é uma análise cuidadosa para que essa visão sobre a educação não seja positiva demais, ingênua demais. Por quê? Todos os tomadores de decisão que tivemos até agora, que já entendiam dessa crise e perpetuaram, amplificaram ela, passaram por todo o sistema de ensino infantil, fundamental, médio, ensino superior. Então não foi uma falta de educação que trouxe o mundo para esse cenário complicado que a gente está. Aqui o David Orr, ele traz esse ponto de atenção para a gente. A gente não deve supor que a educação nos salvará, nos fará avançar ou progredir,
mas antes uma educação de um certo tipo. O nosso pensamento sobre educação foi fragmentado até agora, mas se a educação até o presente momento foi trabalhado para a insustentabilidade, a gente pode e deve, de maneira consciente e intencional, trabalhar para a sustentabilidade. Então, resgatando, pessoal, a gente primeiro convoca para a mudança. Vamos mudar. A gente fala que vai ser através da educação, mas a própria educação enfrenta alguns contrastes, alguns conflitos internos. E o nosso pedido agora é para a gente repensar a educação que a gente está trabalhando nas nossas instituições. E a centralidade do debate aqui vai focar no papel fundamental que as instituições de ensino superior têm para esse debate. Então, resgatando aqui o relatório Accelerating Education for the SDGs in Universities, produzido pela Unesco em 2020, eles falam que os atores centrais para a construção de sociedades sustentáveis são as instituições de ensino superior. Isso porque são essas instituições que desde muito cedo atuam como promotoras de inovações globais, nacionais e locais para promover tanto o desenvolvimento quanto o bem-estar social. Se a gente pegar também a pesquisa aqui do Walter, a gente entende que 73% da produção acadêmica global na temática da sustentabilidade acontece dentro dos ambientes acadêmicos. Muito porque são esses tipos de instituição que têm um ecossistema de ensino, pesquisa e extensão, que é capaz não apenas de produzir conhecimentos, mas aplicá-los na prática, podendo tornar instituições de ensino superior não apenas um promotor de mudanças, mas um exemplo na construção de sociedades mais sustentáveis. E a gente também sabe disso, de todo esse potencial, há algum tempo. No final da década de 70, algumas universidades já mapeavam alguns compromissos em prol da sustentabilidade. E mesmo com esse entendimento, no diagnóstico atual, poucas universidades têm se engajado por essa pauta. E as que têm se engajado por essa pauta, muitas vezes se dão de maneira fragmentada e pouco institucionalizadas. Isso porque, para implementar um modelo de mudança, a gente enfrenta barreiras para a incorporação. Algumas barreiras da incorporação da sustentabilidade nas instituições de ensino superior são, por exemplo, o desconhecimento dos conceitos relacionados à sustentabilidade. A proposição desse curso, inclusive, visa ajudar a fechar essa lacuna. Então, se os nossos educadores e educadoras ainda têm uma dificuldade de acessar esse conhecimento, esse curso propõe, principalmente no módulo 1, fechar essa lacuna. Como a gente está num ambiente institucional e esse compromisso exige muita energia de transformação, existe uma resistência natural à mudança, principalmente quando a liderança não é engajada. Há também falhas de comunicação e informação durante o processo e, principalmente, falta de recursos financeiros e humanos. O aprofundamento de como superar essas barreiras vão acontecer em outros vídeos, mas vão ser citados casos de universidades do Grupo Semesp que tem cases de como andam superando essas barreiras. Mas eu queria trazer, pessoal, para a centralidade da apresentação de hoje, a discussão sobre o modelo educacional. A gente falou que não é qualquer tipo de educação que vai trazer essas mudanças. E quando a gente fala de educação ambiental, o conceito ele não é unificado. Se eu falo de educação ambiental, eu imagino uma coisa, possivelmente você que está me assistindo imagina outra, além de que existem vários outros termos, né? Educação ambiental, educação para o desenvolvimento sustentável, educação para a sustentabilidade, ecoalfabetização, existem um monte de termos. Então, é preciso ser pronunciado que a educação ambiental no Brasil não é um campo homogêneo. É dinâmico e plural. Por quê? Porque ele reflete diferentes concepções políticas, pedagógicas e epistemológicas que coexistem e disputam hegemonia. Então, quando a gente convida vocês a pensarem e refletirem sobre novos modelos de educação para a sua instituição de ensino, a gente precisa também trazer alternativas. A gente só escolhe
se a gente tem alternativas para pensar. E a proposta dos próximos slides vai ser justamente essa: apresentar alguns modelos de educação ambiental para que vocês tenham insumos de discussão dentro das suas instituições para escolher de forma consciente qual modelo educacional faz mais sentido para os valores objetivos e contextos que vocês estão imersos. Vamos apresentar 3 macrotendências da educação ambiental, segundo os autores. A macrotendência de educação ambiental conservadora, ela enxerga a crise ambiental como um problema técnico e individual, com foco na conscientização e mudança de comportamento do indivíduo, da pessoa. E com base nesse entendimento de problema, a resposta que ela dá de abordagem e estratégia é que a gente vai enfrentar a crise com ações pontuais, despolitizadas, como campanhas de reciclagem, economia de água e preservação ambiental. As limitações desse modelo é que ela ignora algumas causas que podem ser entendidas como causa raiz desses problemas, dessas crises, como as causas políticas, econômicas, e atribuem uma responsabilidade excessiva para o indivíduo, o que acaba sendo uma resposta superficial. A educação ambiental pragmática, ela enxerga a crise ambiental como um problema a ser mitigado com soluções técnicas, práticas e articuladas com um modelo de desenvolvimento sustentável. Para responder essa crise, essa abordagem pragmática visa o uso da ciência e da tecnologia, políticas públicas e iniciativas empresariais. E uma das manifestações mais emergentes dessa educação ambiental pragmática é a educação para o desenvolvimento sustentável. Então, a educação para o desenvolvimento sustentável, que a gente vai voltar a falar, está dentro dessa macrotendência. Algumas de suas limitações podem ser que as abordagens podem ser superficiais, porque evita o questionamento do modelo econômico dominante e foca em soluções que podem manter o status quo. A macrotendência de educação ambiental crítica, ela enxerga a crise ambiental como um problema sistêmico, que é interligado com as desigualdades sociais, econômicas e políticas. E para responder a essas questões, a educação ambiental crítica estimula o pensamento crítico, a participação política, mobilização comunitária, com o objetivo de transformação estrutural rumo à justiça socioambiental. Mas, é claro, também enfrenta suas limitações. Algumas delas é que a educação ambiental crítica exige projetos mais complexos e profundos, que vão depender de recursos financeiros e temporais maiores, e por isso mesmo enfrentam algumas resistências institucionais e políticas. Aqui de novo, pessoal, não é o objetivo dessa aula a gente analisar cada uma delas no intuito de ranquear qual é a melhor abordagem ou qual é uma abordagem pior. O que a gente quer trazer aqui para o debate é que existem diferenças de modelos educacionais e que a gente quer que vocês pensem qual delas faz mais sentido para os contextos que vocês vão estar atuando. Para o trabalho do semestre, desse curso que a gente está oferecendo, a gente optou pelo modelo de educação para o desenvolvimento sustentável. E isso tem 2 justificativas. A primeira delas é que a educação para o desenvolvimento sustentável tem um protagonismo inquestionável no contexto atual, principalmente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o segundo motivo é que, a partir do vídeo 2 do módulo 3, todas as aulas vão ser apoiadas nesse modelo de desenvolvimento, né? O professor Kiko vai falar na aula 2, nos arquétipos de ação para a sustentabilidade em instituições de ensino superior, um framework de como analisar as instituições holisticamente, mas a base vai ser a educação para o desenvolvimento sustentável. E retomando aqui, pessoal, para a gente já convergir para um fechamento, qual que é o chamado? O chamado à transformação exige um entendimento que a transição para o modelo educacional sustentável vai exigir um compromisso real das instituições de ensino superior. Porque muito mais do que ensinar,
A gente quer, através desse curso, trazer novos conhecimentos e reflexões para que os alunos que saiam das instituições de ensino superior saiam, além de ótimos profissionais, saiam cidadãos críticos, conscientes e engajados. A gente acredita que as universidades podem e devem ser protagonistas nesse processo de mudança, integrando de novo esse ecossistema único que a gente tem de ensino, pesquisa e extensão, além da gestão para a sustentabilidade. E com isso a gente espera promover mudanças estruturais e culturais de longo prazo. E você, educador, qual é o papel da sua instituição de ensino nesse movimento? Que caminhos a gente pode construir juntos para contribuir por uma educação transformadora? Nos próximos vídeos, teremos exemplos para aprofundar o debate nesses caminhos. Obrigada e até breve.